Amanhã chega ao Brasil mais um voo trazendo brasileiros deportados dos Estados Unidos porque estavam lá em condição de imigração irregular. E tivemos toda aquela polêmica do primeiro voo em que os brasileiros desceram algemados aqui no Brasil, em Manaus, foram maltratados durante o voo. Onde estão, né? Quais são os regramentos sobre esse tipo de transporte de imigrantes? E, segundo esses regramentos, como é que os brasileiros devem ser trazidos, então? Essa é uma questão bem polêmica aqui, Fábio, porque, inclusive, eu falei até numa outra entrevista que eu dei que não existia um tratado Brasil e Estados Unidos. Realmente não existe um tratado Brasil e Estados Unidos. Houve um acordo assinado há muito tempo atrás, mas esse acordo foi revogado pelo próprio Trump no seu primeiro mandato, no final do seu primeiro mandato. Então, não existe mais esse acordo entre Brasil e Estados Unidos. O que existe é uma possibilidade aí de haver um bom senso e haver aí essa questão da preocupação com a integridade humana. Mas vale a pena a gente lembrar, eu vou explicar para vocês como funciona um processo de deportação para as pessoas entenderem direitinho e fazerem o seu próprio juízo de valor, né? Não existe, perdão, vou refazer aqui porque existe uma formalidade, mas via de regra não é ela que acontece. Existe uma formalidade que é o expedite removal, ou seja, se a pessoa é pega imediatamente na fronteira ou até 100 milhas da fronteira ou há menos de 2 anos dentro daquele período que ela está dentro dos Estados Unidos, ela pode ter um expedite removal. Fora isso, essas pessoas que são presas, elas ou foram presas por outras questões, além de estarem indocumentadas nos Estados Unidos, ou elas foram presas pela imigração e estão dentro de um processo de deportação. Inclusive, elas podem ter sido presas no border e entrado e respondido um processo de asilo e ter negado esse processo de asilo, e esse processo de asilo gerou uma ordem de deportação para essa pessoa. Enfim, essas pessoas que estão sendo deportadas, elas já tinham uma ordem de deportação. Elas responderam a um processo de deportação. Não é que elas foram pegas hoje na rua, colocadas dentro de um avião, algemadas e empurradas para fora dos Estados Unidos. Não é assim que funciona. Essas pessoas são presas, são levadas para um centro de detenção ou uma cadeia. Ali ela conversa com um advogado ela tem direito ao acesso a um juiz. Ela pode pagar um bonde para sair, se um bonde é uma fiança para ela sair. Se ela não tiver como pagar essa fiança, ela pode inclusive usar uma bond company, que é uma empresa que até financia isso para ela. Ela tem direito a uma defesa, ela pode ter uma oitiva com o juiz, e tem uma série de questões. Essas pessoas passaram por tudo isso. E aí essas pessoas chegaram no final de uma sentença judicial que determinou a expulsão delas, né? A devolução dessas pessoas para o país de origem delas. Na hora que ela tem essa sentença, ela tem 2 opções. Ela pode fazer a saída voluntária, ela pode optar por ela mesma, falar que, olha, não vou ficar mais, tudo bem, já entendi, eu vou pagar minha passagem e vou embora. Se ela trouxer a passagem dela em 48 horas, ela paga a passagem dela e ela em 48 horas apresenta ali, o departamento ali responsável vai falar assim, olha, pega um agente, vai até o avião, acompanha essa pessoa até a porta do avião, entrega essa pessoa dentro do avião, retira as algemas dela. Se ela quiser comprar uma passagem de primeira classe para voltar para o Brasil, ela pode voltar de primeira classe tomando champanhe. Bom, essa é a opção 1. A opção 2 é a pessoa dizer, não, eu não vou comprar minha passagem, eu vou ficar aqui. Aí o governo freta um avião, pode ser inclusive um avião da Air Force, ou pode ser um avião fretado, que é a maioria dos casos, coloca essas pessoas ali dentro e a partir do momento que essas pessoas estão ali dentro, elas estão sob a guarda e tutela do governo americano. Então, elas vão algemadas não porque eles querem constranger as pessoas, mas porque eles são responsáveis para que elas não se agridam ali dentro, não se machuquem ali dentro, não... Existem pessoas ali que são pessoas que estão presas porque pediram um processo de asilo e foi negado, e existem pessoas ali que têm condenação por 30 anos de crime, de estupro e tudo mais. Então nós temos pessoas perigosas ali dentro, e não dá para deixar solto todo mundo, ou não dá para deixar solto ninguém. E elas são soltas na hora que elas são entregues para a autoridade do país de origem delas. Então, sim,
existe uma necessidade de uma observação nas regras dessa questão humanitária dessas pessoas, principalmente na questão do ar-condicionado dos aviões, colocar aviões com manutenção fora de prazo, que foi o que eu entendi que pelo menos foi o que aconteceu, com várias escalas, as pessoas ficaram esperando trocar peças e tudo mais. Esse é o tipo de situação que deve ser realmente evitada e observada, mas o fato da pessoa ir algemada dentro de um avião fretado, isso é absolutamente comum, porque essas pessoas optaram por ir por um voo fretado do governo americano e não de pagar as suas próprias passagens para voltar para o país de origem. Acho que só pontuando duas coisas aí que são importantes, muitos desses imigrantes sequer têm condições de fazer essa escolha, sequer teriam condições de comprar uma passagem para voltar. E também houve um ponto aí de eles relatarem violência dentro do avião, mostrarem inclusive marcas de agressões que teriam sofrido, fora toda a violência verbal que teriam sofrido. Quer dizer, aí também acho que não precisa nem avançar muito na legislação para entender que é um excesso evidente, né? Fábio, eu vou colocar só um parênteses aqui para você. 86% dos brasileiros que foram deportados têm casas nos Estados Unidos e têm automóveis nos Estados Unidos. Então, eles não pagaram porque eles não queriam gastar o dinheiro que eles ficaram dentro dos Estados Unidos indevidamente, ilegalmente, trabalhando e juntando a poupança deles. Eu não estou criticando eles. Eu só estou dizendo que a grande maioria das pessoas que foram deportadas e que são deportadas, e eu estou nesse mercado há 22 anos, eu conheço bastante dessas pessoas, 86% dos que estavam no Brasil, se você checar a lista ali, eles têm patrimônio nos Estados Unidos. Eles não pagaram porque eles não queriam gastar o dinheiro que eles demoraram anos, décadas, para juntar e voltar para o Brasil. Já que iam voltar mesmo, economiza $2.000 de passagem e deixa o governo americano pagar. E com relação às violências, totalmente absurdo. Sou totalmente contra isso. Eu acho que isso tem sim que ser investigado, tem sim que ser questionado e tem sim que ser questionado não só pelo Itamaraty, mas também pela autoridade americana. Porque isso, se não houve qualquer tipo de agressão primária para gerar reação, isso é um absurdo e é um crime.